Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais uma live aqui do Clube de Alemão. Muito feliz em estar aqui com vocês em uma terça-feira. Normalmente a gente se encontra aos sábados e hoje eu trouxe para vocês uma live muito especial, que é uma live Tira Dúvidas. Pois é, eu resolvi fazer esse evento ao vivo porque eu sei que muitos de vocês têm enviado dúvidas de alemão, principalmente nas nossas aulas ao vivo dos sábados. Então, por que não fazer um evento aqui nas redes sociais para que a gente tenha aí esse momento de tira dúvidas em que a gente fica um pouquinho mais próximo, né? Então, deixa eu só verificar se está tudo certinho aqui. Eu entrei com 2 minutinhos de antecedência, porque eu estou transmitindo em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu acho que vai dar tudo certo. Hallo zusammen! Deixa eu ver quem está aqui. Márcia, Josimar, Joelso, Marcinho, Schultz, Luciana, Murilo, Suzy Lopes. Hallo Suzy, wie geht's dir? Alan, João, quem mais? Helena, Diego Camilo, Walter Júnior. Que coisa boa, gente. Fico muito feliz em ter todos vocês aqui hoje comigo e hoje eu estou fazendo um teste, eu estou transmitindo esta live a partir do computador. Espero que dê tudo certo, porque eu quero poder mostrar para vocês algumas coisas na tela, né, para vocês poderem enviar as dúvidas de alemão e eu respondo aqui na tela. Ao que tudo me parece, está tudo correndo bem, então podemos iniciar. Alô, Murilo, tudo bem com você? Ótimo. Pessoal, me deem, por favor, um feedback acerca do som, se vocês estão me escutando bem. Tá tudo direitinho com o som? Estão me escutando bem? Hoje eu estou usando aqui esse microfone especial aqui desse headset. Então, maravilha. Vocês já podem, tá? Enviar as dúvidas de vocês. Eu anotei algumas dúvidas que vocês me enviaram ontem. Eu coloquei uma caixinha, né, de perguntas e vocês já me enviaram algumas dúvidas. Olha só, o Alan já tem uma dúvida que é qual a diferença gramatical do nível B1 para o B2, o que muda detalhadamente. Olha, muda bastante coisa, mas no nível B2 a gente tem que ter um foco muito grande nas orações subordinadas, tá? As orações subordinadas a gente começa a aprender no B1, mas no B2 a gente não só começa a ver as orações subordinadas com mais frequência, a gente aprende orações subordinadas mais complexas, como também nós aprendemos o modo subjuntivo, tá? Mais especificamente o subjuntivo 2, Konjunktiv 2, a gente dá uma aprofundada, tá? Tanto no Konjunktiv 1 como no Konjunktiv 2, tá? Então essa seria a principal diferença, mas claro, tem muita coisa, tá, gente? Então de um nível para outro dá muita diferença. Deixa eu ver aqui, eu estou na outra rede também. Na outra rede também estamos com algumas pessoas ao vivo. Alô, Neidinha, muito obrigado, gente. Obrigado a todos por estarem aqui. Então, vamos lá, deixa eu passar um recadinho rápido aqui para vocês. Assim que eu passar esse recadinho, a gente já inicia com as perguntas que vocês já me fizeram anteriormente. E deixa eu passar para cá. Pois é, pessoal, nós estamos no mês da Oktoberfest e não poderíamos fazer diferente no Clube de Alemão, né? Então, Oktoberfest do Clube de Alemão, para quem se matricular no clube neste mês de outubro, você concorre, tá? A uma Smart TV e também ganha. Todo mundo que se matricular vai ganhar, tá, gente? Uma mentoria ao vivo com a professora Lud Fonseca, pois é, doutora em língua alemã e criadora do método SW, Sprache und Wissen, que é o método que nós utilizamos no Clube de Alemão. E você ainda concorre a uma Smart TV. Só que tem mais uma coisa. Eu não sei se vocês já estão acostumados às aulas de sábado. Quem aqui já esteve ao vivo lá no YouTube comigo ou com a professora Lud Fonseca? Alguns de vocês eu estou vendo aqui o rostinho, eu sei que já estiveram ao vivo. Petra está aqui, que sempre está ao vivo com a gente também. A gente sempre faz, né, aos sábados, aulas gratuitas no YouTube. Só que no mês de outubro, nós vamos não apenas
oferecer aulas gratuitamente aos sábados, sempre às 10 horas do horário de Brasília, tá? Como nós vamos fazer o sorteio de prêmios só para quem estiver ao vivo. Então, lembrem-se, já coloquem aí na agenda de vocês, 10 horas da manhã do sábado, tem aula ao vivo com sorteio. E os prêmios eu não vou revelar, mas são prêmios muito bacanas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. O mês de outubro nós vamos oferecer o curso Como Ler em Alemão. Vão ser 4 aulas ministradas pela professora Lud, né? No mês passado vocês tiveram aulas ministradas por mim. Neste mês, ministradas pela professora Lud Fonseca. Ela vai ensinar para vocês como ler e preencher formulários, como ler notícias, como ler letras de música, como ler, por exemplo, mensagens de WhatsApp. Então tá incrível essa aula, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, ok? Então, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Prova do A1.2, excelente pergunta, tá? Olha só, gente, o Cris está perguntando se existe uma prova específica do A1.2. Olha, se a gente parte do pressuposto que nós estamos falando de certificações oficiais, que são aquelas do Goethe, do Take, tá? A gente tem a prova de certificação A1, então ela vai englobar o A1.1 e a A1.2. Nós não gostamos tanto de dividir o A1 em 2, então, por exemplo, no Clube de Alemão, nós oferecemos o A1 inteiro, tá? Essa forma de dividir os níveis em subníveis, no meu entender, faz com que o aluno demore mais tempo para poder aprender, tá? É um recurso que as escolas tradicionais têm para que você fique mais tempo aí com eles, tá? Então, eu acho que não é muito legal, não. Então, as certificações oficiais não cobram essas provas de forma separadas, por exemplo, A1.1, A1.2, mas sim A1 completo, tá? Mônica Olsen, estou precisando voltar a estudar, então vem que esse mês de outubro tá bacana demais no clube, tá? Müller, hallo ihr Lieben, einen schönen guten Abend an alle. Provavelmente está lá na Alemanha, né? Porque tá falando guten Abend, boa noite, né? Então, guten Tag para quem está no Brasil, guten Abend para quem está na Alemanha. Pessoal, eu recebi algumas perguntas, tá? Que vocês enviaram na caixinha que eu deixei ontem para vocês. E hoje eu vou tentar escrever. Olha que loucura, gente. É a primeira vez que eu faço isso no Instagram, tá? Aqui, olha só. Eu trouxe pra gente como se fosse um quadro branco. Então, eu consigo digitar aqui. Olha que loucura. Deu um trabalhão para fazer. Espero muito que vocês estejam gostando e consigam ler aí direitinho o que eu estou escrevendo, tá? Os comentários eu consigo ir lendo, mas pode ser que eu perca algum, qualquer coisa eu volto e respondo as perguntas de vocês. Então, gente, uma primeira pergunta que me fizeram, que eu achei muito legal, tá? Foi até a Petra que fez, que seria o uso do gerade. O que significa gerade em alemão? Nós temos basicamente 2 utilizações, tá? A gente pode utilizar ele como uma palavra que dá ideia de tempo. De tempo o quê? Algo que está sendo feito naquele momento. Como assim, Alex? Quando eu falo assim, eu acho que está um pouco grande demais, eu vou diminuir aqui um pouquinho para caber melhor o texto, tá? Então, quando eu falo algo do tipo ich esse, quando eu digo isso em alemão, eu estou falando que eu como ou eu estou comendo. No alemão, nós não temos o gerúndio, como é normal no português, tá? Agora, quando você quer ter certeza de que a pessoa vai entender que você está dizendo que você está comendo naquele momento, nós colocamos a palavra gerade para dizer naquele momento. Então, por exemplo, ich esse gerade. Ou seja, a pessoa que escutar isso vai entender estou comendo agora mesmo, tá? Então, o gerade, ele vai dar essa ideia de agora mesmo, só que isso seria para tempo. Deixa eu dar um outro exemplo. Quando você fala ich lerne Deutsch, você está falando, né? Eu estudo ou eu aprendo, é a mesma coisa, lernen pode ser tanto estudar quanto aprender, alemão. Porém, quando você fala isso, a pessoa entende que é algo que você está praticando ali, digamos, ao longo dos meses, ao longo do tempo.
Só que se você quiser dizer, por exemplo, que naquele momento, no momento mesmo da fala, se você quiser dizer que você está estudando alemão ali, você está literalmente, naquele exato momento, fazendo um estudo de alemão, você está ali com os livros, você está no clube de alemão, aprendendo com a professora Lud, aprendendo com o professor Alex, você vai dizer Ich lerne gerade Deutsch. A dica que eu dou para vocês é sempre colocar o gerade juntinho do verbo, depois dele, tá? Então, ich lerne gerade Deutsch quer dizer eu estou estudando alemão neste momento, ou agora mesmo. Tem problema falar ich lerne Deutsch gerade? Não, não tem problema, tá, gente? Mas eu digo assim, para que vocês não errem, tá? Escolha uma forma sempre de colocar ele depois do verbo ali, que vai facilitar a vida de vocês. Existe também uma outra forma de nós usarmos o gerade, que ele tem, na verdade, você pode pensar no gerade como algo que é, digamos assim, reto, tá? Quando você diz, por exemplo, die Straße, deixa eu colocar aqui, die Straße ist ganz gerade. Ou seja, a rua é bem reta. Esse ganz pode ser totalmente ou ele dá a ideia de intensificação. Por exemplo, bem reto, tá? Die Straße ist ganz gerade. Uma outra forma que a gente tem também de uso do gerade já é um pouquinho diferente, que a gente coloca quando a gente quer indicar a direção. Então, para você dizer em linha reta, a gente diz geradeaus. Escrevemos tudo junto. Então, a gente fala assim, por exemplo, vá em linha reta. Basicamente, em alemão é gehen Sie geradeaus. Se alguém pergunta assim, como que eu faço para chegar até o banco? Aí você fala gehen Sie geradeaus, vá em linha reta, depois vira direita, esquerda, tá? Então, essa seria o uso aí de gerade, dos vários usos, tá? O pessoal tá falando que tá direitinho, tá funcionando, tá normal o áudio. É que quando desligo o microfone, eu escuto aqui que ele está sendo desligado, sabe? Ele me dá um aviso sonoro aqui, eu percebi que ele desligou, eu liguei ele rapidamente aqui novamente. Deixa eu ver se o pessoal... Aí, pronto. Outra dúvida também que me foi enviada, que eu até coloquei aqui para eu lembrar, seria... Nossa, essa dúvida acontece, gente, com muita frequência, tá? Que seria a diferença entre sehr e viel. As pessoas não entendem a diferença entre sehr e viel, e é algo muito, muito, muito marcante no alemão. Basicamente, os dois significam muito. Só que sehr a gente utiliza na forma de advérbio. Tá? Então, ele vai simplesmente dar uma intensidade ali no verbo. Ele dá essa ideia de intensidade. Então, ele intensifica uma ação. Como assim? Pode ser uma ação ou pode ser, então, uma qualidade. Tá? Quando você fala que alguém, por exemplo, é muito bonito ou muito bonita, você está intensificando aquela qualidade da pessoa. Então, por exemplo, quando você fala Sie ist schön, em alemão você está dizendo ela é bonita, certo? Agora, para você falar que ela é muito bonita, você está usando o sehr como advérbio aqui. Então, você coloca Sie ist sehr schön, é um intensificador, tá? Agora, quando você usa o viel, ele pode dar a ideia de quantidade, então dá a ideia de quantidade, tá? E também pode ser um adjetivo. Qual que é a diferença do advérbio para um adjetivo, gente? O advérbio, ele sempre permanece igual. Então, o sehr, ele nunca vai ter nenhuma terminação, ele não tem concordância, tá? Então, o viel, ele vai ter concordância a depender do que se é um substantivo neutro, se é um substantivo masculino, feminino, se está no plural, depende do caso gramatical, tá? Perguntaram aqui, já vou responder vocês, tá? Só terminar aqui de falar da questão do viel. Vamos pensar no viel em quantidade. Quando você fala ich habe Geld, seria dizer eu tenho dinheiro, ok?
Agora, para você falar que eu tenho muito dinheiro, você fala ich habe viel Geld. Você não vai usar o sehr, porque o sehr dá a ideia de intensidade. O viel dá a ideia de quantidade. Agora, você pode utilizar também como um adjetivo, se você quiser dizer assim, por exemplo, muitas pessoas estão aqui. Veja, o muito, neste caso, ele recebe uma terminação que vai concordar com o substantivo ao qual ele se refere, que no caso é pessoas, né? Então seria em alemão assim, olha, viele, com E no final, Leute sind hier. Muitas pessoas estão aqui. Gerade é usado no gerúndio. Isso, a ideia de gerúndio que nós temos no português, no alemão nós não temos nada igual. Então, por exemplo, no português, os gerúndios são aquelas ações, nós usamos para ações que estão acontecendo no momento da fala. Eu estou comendo, bebendo, falando, ensinando, aprendendo. Então, o verbo ele muda, a gente coloca esse NDO, né? Aprendendo, falando, né? No alemão, o verbo ele não muda. O gerade a gente simplesmente coloca na frase para dar a ideia de que aquela ação é feita naquele momento da fala. Significa literalmente neste momento, tá? Diferença de Leute e Menschen. Já explico aqui para vocês. Muito boa pergunta. Inclusive, tem poucos dias que alguém me fez essa pergunta. No alemão, tá, gente? Nós temos 3 maneiras de falarmos a palavra pessoas, tá? Então, pessoas em alemão, existem 3 formas de nós dizermos isso. A primeira é die Leute, tá? Die Leute são as pessoas, só que aqui é algo geral, tá? É o mais utilizado. Depois nós temos die Menschen, que também significa as pessoas, só que a ênfase aqui está no ser humano, tá? Tem a ver com o ser humano. Por quê? Em alemão, quando eu falo der Mensch, isso significa o ser humano. Tá bom? Ah, Alex, mas então se eu falar de Menschen, eu estou dizendo os seres humanos? Sim, mas também a gente usa com muita frequência, tá? Então não tem problema, só que ele vai soar um pouquinho menos geral do que Leute. E a terceira e menos utilizada é de Personen. Personen são as pessoas. Só que aqui a gente dá a ideia de indivíduo. Então tem a ver com o indivíduo. Ou seja, quando você está falando de Personen, você está dizendo assim os indivíduos. É o mais indivíduos. Deixa eu colocar aqui. É o menos frequente, tá? A gente pensa assim, nossa, mas a palavra Person, né, pessoa, a gente usa tanto no português, no alemão ele é o menos comum, porque seria como se você estivesse falando no português o indivíduo, tá bom? Então, deixa eu ver aqui as outras perguntas. Wesley, muito obrigado. Wesley falou que assistiu todas as minhas aulas lá do YouTube, que coisa boa, fico muito feliz, obrigado mesmo, tá? Hatz, vai ter aula quinta no Insta e sábado no YouTube? Isso mesmo. Agora vai ter aula neste mês apenas, tá? Então, é só no mês de outubro que a gente vai ter aula aqui e lá. Tinha outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Como falar, eu só estou cutucando uma pessoa? Cutucando no sentido de segurar mesmo? De encostar na pessoa? Sem falar das Nuanfits. Tá. Você está dizendo assim, eu só estou implicando com você. Você pode falar assim, das ist nur ein Scherz, tá? Seria, é só, só estou te, não sei, em Minas a gente fala amolar a pessoa, seria algo do tipo, olha só que estão me perguntando, Evelyn, para telefonar, eu posso usar o anrufen? Também pode sim, tá? Vamos lá, existe uma diferença entre telefonieren e anrufen, tá? Telefonieren é literalmente telefonar, anrufen é ligar, tá? Ligar.
Igual a gente fala no português, por exemplo, liga para mim, tá? Em alemão você iria utilizar o anrufen. E, me telefona, seria o telefonieren. Vamos dar um exemplo aqui com frases para ficar mais fácil de entender, tá? E tem uma diferença muito grande também, que o anrufen é um tipo de verbo no alemão que nós chamamos de verbo separável, tá? O verbo separável, quando a gente conjuga ele, esse prefixozinho aqui, olha, vai para o final da oração. Então, por exemplo, se você fala assim, eu te ligo hoje à noite, tá? Em alemão seria assim, olha. Deixa eu colocar aqui embaixo. Ich rufe dich heute Abend an. Então, o an, que antes estava ali no verbo, coladinho, ele fica separado na frase, ele vai para o finalzinho da oração, tá? Ich rufe dich heute Abend an. Tá? Então, agora, como que eu uso o telefonieren? Quase sempre a gente usa simplesmente, a gente não fala assim, eu telefono para você, tá? Em alemão, você tem duas formas de falar. A mais comum é dizer assim, wir telefonieren. Basicamente, você vai falar o seguinte, nós nos telefonamos, tá? Seria como se você dissesse assim, a gente se liga, tá? Via telefonieren, a gente não fala, por exemplo, eu telefono para você. E se você quiser, você usa com o com. Então você fala assim, ich telefoniere mit Alex. Então eu telefono para o Alex, tá? Em alemão a gente não vai usar o para neste caso, a gente vai usar o com, tá? Você não vai falar ich telefoniere für Alex ou ich telefoniere mit Alex, ou você vai falar Alex und ich, Alex e eu, telefonieren. Tá bom? Deixa eu ver. Zusammen. O que zusammen? O que significa zusammen? Seria junto ou juntos, tá? Por exemplo, nós trabalhamos juntos. Wir arbeiten zusammen. Nós trabalhamos juntos, ok? Então, sempre isso, zusammen. Vocês percebem que quando eu dou oi para vocês, eu falo sempre assim, hallo zusammen, né? Esse hallo zusammen, se eu fosse traduzir de forma literal para o português, seria olá juntos. Mas em alemão, na verdade, isso seria um olá pessoal, tá? Um jeitinho de falar olá pessoal. Ok? Bitte schön, Evelyn. Prazer. Deixa eu ver o que mais. Mensch, povo pode ser relacionado com o povo. Não, ainda tem uma outra palavra, Petra, para o povo, que é das Volk. Tá? Volk é o povo, ok? Então, assim, Mensch é realmente ser humano, tá? Quando você quer dizer povo mesmo, você vai usar das Volk. A gente não tem o Volkswagen, né? Que aqui no Brasil a gente chama de Volkswagen, né? Mas em alemão é Volkswagen, seria carros do povo, tá? Então, Volk é povo e Mensch é o ser humano, a pessoa. Ok? Deixa eu ver. Como dizer que está sem trabalhar há um mês? Tá? Vamos lá. Para dizer eu trabalho, em alemão, nós falamos ich arbeite. Para dizer eu não trabalho, a gente fala ich arbeite nicht. Ok? Agora, para dizer há um mês, em alemão a gente fala seit, que seria esse há, einem Monat, tá? Então, você fala, ich arbeite nicht seit einem Monat, seria a opção número 1, tá? Eu não trabalho há um mês. Ou você pode falar, ich arbeite seit einem Monat nicht. O nicht pode ir para o finalzinho também. No alemão, inclusive, a segunda variação ela é mais comum, tá bom? Então, ich arbeite seit einem Monat nicht. Ok? Alex, você vai voltar com os vídeos de prefixos. Que coisa boa que você está gostando.
Muito obrigado mesmo pelo apoio, pelo carinho. Vou com certeza, tá? Para quem não sabe, lá no YouTube, Clube de Alemão, inclusive, gente, se vocês não estão lá no YouTube do Clube de Alemão, corram para o YouTube e se inscrevam, porque lá toda sexta-feira eu trago um vídeo novo para vocês e dos cursos gratuitos que eu trago para vocês é sobre os verbos separáveis. Eu não acabei de mostrar para vocês aqui o verbo anrufen, que eu falei para vocês que era um verbo separável. Esse daqui, olha. Então, esses verbos do alemão são muito interessantes e tem um curso que eu estou fazendo e eu estou disponibilizando gratuitamente no YouTube com material em PDF para vocês. Tem algumas semanas que eu não gravo para esse curso porque eu estou gravando muitos cursos simultaneamente, mas eu vou sim voltar a trazer. Evelyn adquiriu a gramática der Ausländer, tá achando fantástica, que coisa boa, fico muito feliz. Tá aqui até atrás de mim, ó. Aqui é a der Ausländer. Que coisa boa. O pessoal ama, realmente. Hoje a gramática der Ausländer é a mais vendida, a gramática de alemão mais vendida do Brasil em todos os mercados digitais. Olha uma pergunta aqui da Elizabeth. Alex, a palavra trotzdem tem vários significados em português. Qual é o correto? Na verdade, você pode entender o trotzdem como mesmo assim, ainda assim, deixa eu ver o que mais. Todos estão corretos. Apesar disso, tá? Deixa eu colocar um exemplo. Porque o que acontece? Quando nós traduzimos de um idioma para o outro, é igual o verbo hören, tá? Em alemão, nós temos um verbo, no português nós temos dois verbos relacionados à audição. Nós temos escutar e ouvir. No alemão, nós temos só o verbo hören. Então, você pode traduzi-lo como escutar ou ouvir. Mas no alemão nós temos um outro verbo, por exemplo, que é o zuhören, que seria ouvir ou escutar com atenção, tá? Então, você nem sempre vai conseguir fazer uma tradução perfeita quando a gente não tem um cognato entre as palavras. O que é um cognato? A palavra que teve a mesma origem, tá? Então, o trotzdem é mesmo assim, ainda assim, apesar disso, tá? Todas essas traduções estão corretas. Vamos dar um exemplo aqui. Está chovendo, mesmo assim vou ao trabalho, tá? Então, está chovendo, es regnet, tá? Trotzdem, escrevi certo? Trotzdem gehe ich zur Arbeit. Quando eu traduzo, aqui, olha, não faz diferença eu traduzir como mesmo assim, ainda assim, apesar disso, todos os três vão funcionar perfeitamente no português, tá? Então, todas essas três traduções estão corretas. Evelyn pergunta do anhören. Existe. Ich höre etwas an. Existe, sim. Quando você tem, por exemplo, a gente usa muito para dizer que algo soa bem. Então, por exemplo, mas aí não é anhören, é sich anhören. O que seria esse sich? É o que nós chamamos de verbo reflexivo. Quando você fala, por exemplo, eu me conheço, né? Esse a mim mesmo, esse me. Verbos reflexivos são aqueles cujo sujeito, que é quem pratica a ação, é a mesma pessoa que sofre a ação. Então, se você fala assim, eu me vejo, a mesma pessoa que está vendo é a pessoa que está sendo vista, ok? O sich anhören a gente usa quando a gente quer dizer que algo soa de determinada maneira. Então, se eu quiser falar assim, isso soa bem. Se alguém fala assim, que tal se a gente for fazer uma viagem pelos Alpes suíços? Aí você fala, isso soa bem, boa ideia. Então, das hört sich gut an. E é um verbo separável também, tá? A gente usa nesses sentidos assim, ok? A gente também pode usar de forma coloquial, falar assim, quando você tá escutando uma música, ou então, tipo assim, ich höre mir das an. Vou dar uma...
É engraçado porque tem coisas que é difícil, eu entendo no alemão, mas é difícil de traduzir para o português. Deixa eu dar um exemplo. Sabe quando alguém fala assim para você, Alex, você está sabendo que está tendo uma promoção em determinada loja? Aí você fala assim, eu vou dar uma olhada. Entende? No alemão, a gente tem isso para escutar também. Vou dar uma escutada. Por exemplo, você já escutou a nova música de determinado artista? Ainda não, deixa eu dar uma escutada, tá? Aí você pode falar, ich höre mir das an. Seria nesses contextos assim, tá bom? Negócio de acusativo, dativo, genitivo, é complicado de entender. Vamos lá, gente. Eu imaginei que essa pergunta viria em determinado momento, inclusive recebi ela na caixinha de perguntas. Quando as pessoas falam, né, acusativo, vamos que você fala nominativo, acusativo. Ele está colocando aqui letra maiúscula, eu acho meio ruim. Acusativo, dativo, genitivo. O que é isso, Alex? Gente, isso daqui é o que a gente chama de caso gramatical. Caso gramatical é algo que a gente não tem mais no português. Basicamente, tá? A gente vai dizer no alemão, as palavras, elas carregam uma espécie de crachá que diz a função dessa palavra na frase. A gente não fala no português que tem sujeito, que é quem faz a ação, quem pratica a ação da frase. Não tem o objeto direto, que é quem sofre a ação da frase. Tem o objeto indireto, que é quem recebe a ação da frase, né? Para quem a ação da frase está sendo feita. Não tem isso no português? Pois é, no alemão, eles colocam uma espécie de etiqueta nas palavras para que a pessoa que estiver escutando ou lendo, ela consiga identificar o que aquela palavra está fazendo na frase. Se ela é sujeito, se ela é objeto direto, se ela é objeto indireto. E isso é o que nós chamamos de casos gramaticais. E os casos gramaticais, eles criam algo no alemão que é um fenômeno chamado declinação, que vocês provavelmente já escutaram a palavra declinação. O que é a declinação? Qual que é a diferença de caso gramatical para declinação? O caso gramatical é a função da palavra na frase. A declinação é a mutação, a alteração que a palavra sofre para se adequar a determinada função. Para que isso fique claro, gente, eu vou explicar para vocês no português, depois vocês vão entender no alemão. Veja, no português, nós somos uma língua que teve origem no latim. O latim tinha declinações, né? Como no alemão. O latim tinha casos gramaticais. No português, nós temos casos também, só que ninguém fala muito sobre isso. Mas vamos pegar, por exemplo, o pronome pessoal, eu. Tá? Quando você fala assim, eu como maçã, esse eu está funcionando como o quê, gente? Está funcionando como sujeito, que é quem pratica a ação. Qual ação? Comer a maçã. Agora, o mesmo eu, você vai colocar, a depender do tipo de frase, como me. Tá? Por exemplo, ele me vê. Eu não posso virar e falar o seguinte, ele vê eu. Eu posso falar ele vê eu? Não, gente, ele me vê. Quem está sendo visto? Eu. Então, o me aqui, ele está agindo como objeto direto, que é quem sofre a ação. Quem está sofrendo a ação de ser visto sou eu. Só que eu modifiquei o eu e transformei em me. Essa transformação, essa mutação é o que a gente chama de declinação. Declinação é só essa transformação. E não bastasse esse me, nós temos o mim também, que seria, por exemplo, ele compra um presente para mim. Veja, neste caso, quem está sofrendo a ação é o presente está sendo comprado. O mim, neste caso, ele não sofre a ação, ele indica para quem a ação é realizada, ou quem sofre o efeito, o resultado da ação. O que é o resultado? Ganhar um presente, né? Para quem é que o presente está sendo comprado? Quem está sofrendo o resultado? Eu que estou ganhando o presente. Então, esse mim aqui no português, a gente chama de objeto indireto. Então, o que acontece? O eu
se transformou em me e se transformou em mim, a depender da função que ele carrega na frase. Se ele é sujeito, eu tenho que falar eu. Se ele é objeto direto, eu tenho que falar me. Se ele é objeto indireto, eu tenho que falar mim, ok? No português, isso são casos, só que aqui eu tenho o caso reto, pronome do caso, do tipo reto, tá? Aqui eu tenho caso oblíquo, átono, e aqui eu tenho caso oblíquo tônico. Precisa saber isso, gente? Não, a não ser que você queira estudar letras. Mas no alemão nós vamos ter algo similar, só que no português, quais são os tipos de palavra que sofrem essas transformações? São os pronomes, né? Então, os pronomes, por exemplo, pessoais, eles sofrem esse tipo de transformação, essa mutação. No alemão, não só os pronomes, como os substantivos, os artigos, os adjetivos, acho que só, né? Pronome, substantivo, artigo e adjetivos vão sofrer essa mutação. Só que no alemão, ao invés de dizer sujeito, tá? A gente vai dizer nominativo, tem a ver com sujeito. É quem pratica a ação. Ao invés de dizer objeto direto, a gente vai associar ao acusativo, que é quem sofre a ação. E ao invés de dizer objeto indireto, que é para quem a ação é feita, a gente vai chamar de dativo, que é para quem a ação é realizada, ou quem recebe o resultado da ação. E o genitivo, gente, tem a ver com posse ou relação. Por exemplo, o carro do meu pai, a casa de alguém, tá? Esse de aqui no português, tá? É uma preposição que nós usamos para indicar posse ou relação. No alemão, a gente não precisa de preposição para indicar posse, basta que a gente use o caso genitivo. Inclusive, Leinfeld, eu não sei se eu estou pronunciando o seu nome com sotaque alemão, pode ser que seja inglês, mas eu acho que não. Leinfeld, eu acredito que seja alemão. O genitivo me pega, vamos lá. Não tem os pronomes pessoais lá no genitivo? Genitivo a gente quase não usa assim com pronome pessoal não, tá? Por quê? O genitivo a gente vai usar normalmente com pronome possessivo, porque tem a ver com posse. Então, o Alex explicou o nominativo, o acusativo, o dativo, faltou o genitivo. O genitivo no alemão, gente, tem a ver com posse, como que a gente fala? Existem duas maneiras da gente usar o genitivo, tá? Mas eu vou falar a maneira fácil de vocês entenderem, ok? A casa do meu pai é grande, ok? Meu pai em alemão é mein Vater, ok? Mein Vater. Agora, para eu dizer do meu pai, veja, no alemão basta que eu pegue meu pai e decline, o que eu falei para vocês que é declinação? Transformação, eu transforme para que ele fique no genitivo. Aí vira meines Vaters. No genitivo, gente, o pronome aqui ganhou um ES e o substantivo ganhou um S, ou seja, ele se transformou. Então, para dizer a casa do meu pai, eu falo das Haus, que é a casa, do meu pai seria meines Vaters. Aí eu falo é grande, ist groß, ok? Para quem não sabe, no YouTube tem um curso, tá? Um curso completo das declinações. Inclusive, nós temos aqui, gente, eu vou falar para todo mundo que está escutando, tá? De todas as redes sociais. Eu estou transmitindo para 2 redes sociais ao mesmo tempo. Quando vocês entram no perfil Clube de Alemão, tá? Aqui na rede social, vocês vão lá no perfil, vai ter um link. Nesse link, gente, quando vocês entram,
vocês vão passando. Tem várias coisas gratuitas que a gente coloca para vocês. Uma delas é um livro que ensina os casos. Chama Os 4 Casos do Alemão. Então, é só entrar no link que está na descrição do perfil. Vocês vão navegando, vai ter a setinha, vocês vão navegando e vão até o livro Os 4 Casos, tá bom? Você pode explicar sucintamente o Te-Camulo? Posso sim, com o maior prazer, gente. Vamos lá. Muito legal que você falou isso. Te-Camulo. Gente, no alemão, nós temos o que nós chamamos de complementos. O que é um complemento? Gente, tudo aquilo que completa, né, complementa a ideia do verbo. Então, vamos primeiro, antes da gente começar com o Te-Camulo, vamos aprender o que é um complemento. Então, complemento são aquelas palavras que complementam a ideia do verbo. Uma coisa é eu falar, por exemplo, eu como maçã, ok? Vamos ser ainda mais, vamos um pouco mais além. Eu como, ou seja, eu pratico o ato de comer. Eu como maçã, eu ainda estou complementando a ideia, dizendo o que eu como. Agora, se eu falo, eu como maçã de manhã, esse de manhã é um outro complemento. Complementa a ideia, dando uma nuance de tempo. Agora, se eu falo assim, eu como maçã de manhã em casa, esse em casa é um complemento que dá uma nuance de localização, local, não é? Agora, se eu falo assim, eu como maçã de manhã fatiada, o fatiado, ele vai ser o quê? Vai ser um complemento, ele complementa a ideia do verbo, porém, ele está indicando um modo, não é verdade? Agora, se eu vir, eu ainda falo assim, eu como maçã de manhã em casa para ser saudável. Esse para ser saudável está complementando, trazendo a ideia de um motivo, tá? Na verdade, a causa pela qual eu como a maçã. No alemão, nós temos os complementos, assim como no português, que podem ser temporais, causais, de modo e de local. No alemão, diferentemente do que acontece no português, nós temos uma tendência natural a colocar esses complementos numa ordem fixa, tá? Mas depois eu vou falar uma coisa para vocês que o professor não fala, tá? Então fica comigo que eu vou te dar uma dica que o professor não dá. Esse T do Te-Camulo significa, gente, tempos, que é o tempo, da ideia de tempo, é temporal, tá? Então, vou colocar assim, olha, temporal, da ideia de tempo. K é causar, da ideia de causa, motivo. Quando eu falo mo, eu estou falando do modus, que seria a forma, o modo. Quando eu falo lo, vem de local, que tem a ver com lugar, tá? Então, vamos criar a seguinte frase. Eu como maçã, ok? Aí a gente vai aumentando, colocando todos eles. Vamos fazer primeiro uma frase que tenha um complemento de tempo. Eu como maçã, em alemão é ich esse. Eu vou colocar assim, eu como uma maçã, tá? Ich esse einen Apfel. Ok? Esse einen é com letra minúscula. Então, vamos lá. Temporal. Eu como uma maçã. Eu como uma maçã todo dia. Ich esse einen Apfel jeden Tag. Ok? Vamos dar uma causa para que eu coma a maçã. Eu como uma maçã pela minha saúde. Por causa da minha saúde. Wegen meiner Gesundheit. Tá? Gesundheit, saúde, wegen, pelo motivo de, por causa de, por, meiner Gesundheit, minha saúde. Vamos dar um modo, uma forma como nós comemos a maçã. Como que eu posso comer uma maçã? Eu posso comer uma maçã rapidamente. Eu como uma maçã rapidamente.
melhor. Não é a forma no sentido de a forma da maçã, é a forma como eu como, tá? Só para vocês entenderem, um modus, a forma, o modo tem a ver com a forma como eu pratico a ação do verbo, tá? Não é a forma como a maçã tá, se a maçã tá cortada, fatiada, entenderam? Então eu como uma maçã rapidamente. Ich esse einen Apfel schnell. Ok? Vamos agora para algo de local. Então, eu como uma maçã em casa. Ich esse einen Apfel zu Hause. Ok? Aí, vem uma pessoa e fala assim, Alex, eu quero que você fale todos esses complementos, eu quero que você escreva ou fale uma frase que tenha um complemento de tempo, um complemento de causa, um complemento de modo e um complemento de lugar. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar todos esses complementos e vai colocar numa frase só. Porém, no alemão, quando a gente cria frases, a gente tem a tendência de colocar na ordem T-K-Mo-Lo. Então, primeiro eu coloco o tempo, depois eu coloco a causa, depois eu coloco o modo e depois eu coloco o lugar. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar cores para indicar o T, o K, o Mo e o Lo. Então, eu vou dizer assim, eu como uma maçã, tempo seria todo dia, a causa, pela minha saúde, o modo seria rapidamente, o local, em casa. Então, perceba, todo dia, tempo. Pela minha saúde, causa, rapidamente, modo, em casa, local. Vamos passar para o alemão? Vamos lá, eu vou copiar, colar aqui embaixo e a gente passa para o alemão. Eu como uma maçã, ich esse einen Apfel. Todo dia, jeden Tag. Ok? Pela minha saúde, wegen meiner Gesundheit. Rapidamente, schnell. Em casa, zu Hause. No alemão, via de regra, nós não separamos os complementos por vírgula. Então, o que é o T-K-Mo-Lo? Seria a ordem, digamos, preferencial da colocação dos complementos na frase. Aí vem o aluno e fala o seguinte, Alex, o meu professor de alemão falou para mim que eu preciso fazer frases na ordem do T-K-Mo-Lo. E se eu pegar aqui o jeden Tag e jogar aqui para o final e dizer assim, ich esse einen Apfel wegen meiner Gesundheit schnell zu Hause, jeden Tag. Tem algum problema? Não, não existe, gente. Essa é a ordem preferencial. Quando eu digo preferencial, é porque o alemão automaticamente, sem que ele pense, ele costuma colocar os complementos nessa ordem. Isso não quer dizer que na hora de se comunicar você vai parar e na hora de fazer a frase você vai pensar em qual tipo de complemento você está falando, se você tem que colocar antes ou depois do tempo, antes ou depois do local, tá? Então, gente, é uma ordem preferencial. Se você colocar em outra ordem, não tem problema. A frase pode soar não tão natural, mas não tem problema. E outra coisa, dificilmente a gente vai escrever uma frase desse tamanho, né, gente? Então, não fica preocupado com isso, não. Jonatas, vielen Dank, obrigado a você. Entenderam, gente? Então, deixa eu ver, o que mais que vocês me escreveram? Jeden Tag esse ich einen Apfel schnell zu Hause. Ist das richtig? Ja, muito bem. Olha que legal. Escreveu assim, olha. Todos os dias eu como uma maçã rapidamente em casa. Eu posso colocar no alemão exatamente nessa ordem? Pode, não tem problema, que é como você escreveu. Jeden Tag, todos os dias, esse ich einen Apfel, eu como uma maçã, schnell, zu Hause. Ok?
Perfeito. Pessoal, em relação a tempo de live, eu não sei se o Instagram ele corta, tá? Porque antigamente, quando dava 1 hora de live, ele costumava cortar. Então, se por algum motivo a live cortar, porque tá dando 1 hora que eu entrei ao vivo, tá? Então, eu vou tentar ficar mais um pouquinho. Se ele cortar, vocês já sabem. É porque ele tem esse limite ainda? Alguém sabe me dizer? Gente, se tem esse limite de tempo, se ele corta? Que se tiver ia ser uma pena, né? Que eu poderia ficar mais um pouquinho. Deixa eu ver. Tem tecamulo no português? Cláudia, que eu saiba não, viu? No português a gente não tem uma ordem preferencial de colocação dos complementos, viu? Alex, na frase einen schönen Tag noch, qual o significado de noch? Muito boa pergunta, tá? Einen schönen Tag noch, tá? O que acontece? Quando você vai em algum lugar, por exemplo, num supermercado, ou você está no comércio, e você agradece a pessoa, você fez uma compra, você agradece a pessoa, e depois a pessoa fala assim, Danke, einen schönen Tag noch. Significa basicamente, aqui olha, tenha, que fica implícito, tá? Um bom dia ainda. Esse noch, ele simplesmente dá a ideia de que o dia não terminou. Você não precisa necessariamente falar. Você pode falar simplesmente einen schönen Tag. Tenha um bom dia. Esse noch é só para dizer um restante de dia, tá? É um dia que ainda não terminou. Olha que legal a pergunta do Leakes. Alex, pode me explicar a diferença de quando usar o mögen, möchten e o gern, com prazer, tá? Muito boa a sua pergunta. Nós temos o mögen, nós temos o gern e nós temos o möchten, que eu vou colocar aqui, tá? Gente, o mögen, ele é um tipo de verbo que nós chamamos de verbo modal, tá? Mas eu não vou entrar tanto nesse assunto aqui, porque eu acho que a forma como eu vou explicar vai ser mais fácil. Eu vou falar mais direto ao ponto. O mögen seria como dizer gostar em alemão. Há 3 formas de dizer gostar em alemão. Pelo mögen, pelo möchten e pelo gern. O mögen você vai utilizar quando quiser dizer que gosta de alguma coisa ou de alguém. Ok? Alguma coisa. Quando a gente fala alguma coisa, normalmente, na linguagem, a gente se refere a um substantivo, tá? Quando a gente fala de alguém, na linguagem, normalmente, a gente utiliza um pronome, não é verdade? Exemplo. Ich mag Schokolade. Chocolate é uma coisa. Eu gosto de chocolate, ok? É um substantivo. Agora, eu posso gostar de você. Como que eu falo isso em alemão? Eu falo assim, ich mag dich. Ich mag dich. Eu gosto de você. Ok? Então, nós vamos usar o mögen para dizer que gostamos de alguma coisa ou alguém. O möchten, a gente vai usar, ele, na verdade, é o mögen. Só que ele é um mögen em um modo verbal que nós chamamos de Konjunktivzwei. A gente usa o möchten para soar mais polido, ou então para indicar um desejo, por exemplo, ou então para fazer um pedido, né? Em restaurante, essas coisas. Quando você fala Ich mag Schokolade, você está indicando um gosto seu. Eu gosto de chocolate. Agora, se você fala Ich möchte Schokolade, você está falando eu gostaria de um chocolate. Tá? Então, eu gostaria de chocolate, eu gostaria de um chocolate. O möchte vai ser o gostaria de. Tá? Só que o möchten, você também, eu volto já nisso. Vamos entender o gern. O gern, gente, o que a gente viu até agora foram 2 verbos. O verbo mögen
E o verbo möchten, que também é o verbo mögen, só que em outro modo, né? Que seria o gostaria. É o gostar e o gostaria. O gern, gente, ele é um advérbio. Advérbio é um modificador de verbos, tá? Então, quando é que eu vou usar o gern? Eu vou usar para dizer que eu gosto de fazer alguma coisa. Aqui está a palavra-chave, fazer. Fazer, gente, é uma ação. Ação é um verbo. Então, o gern eu vou utilizo com um verbo. O mögen, eu falei o quê? Que eu gosto de alguma coisa, um substantivo. Ou eu gosto de alguém, um pronome. Aqui, o gern eu vou utilizar com um verbo. E ele significa, literalmente, de bom grado, com prazer. Como assim? Ao invés de dizer, eu gosto de comer chocolate, o alemão vai dizer da seguinte maneira, eu como chocolate com prazer. Ou, eu como chocolate de bom grado. Eu como chocolate, ich esse Schokolade. Com prazer, ou de bom grado, em alemão é gern. Tanto faz você falar ich esse Schokolade gern ou ich esse gern Schokolade, tá? Então, gente, aqui eu uso sempre com um verbo. Deixa eu colocar aqui de vermelho. Aqui eu estou usando para dizer o que eu gosto de fazer. Eu gosto de comer chocolate, ok? Então, gern é isso. Alex, qual que é a diferença de gern para gerne? Nenhuma. Gerne e gern. Veja, gerne com E no final é a mesma coisa de gern, só que é uma linguagem mais antiga e é uma linguagem predominantemente do sul, ou seja, sul da Alemanha, Bavária, Baden-Württemberg, Áustria, Suíça, vão usar mais o gerne. O gern, ele seria a versão mais atual, mais moderna da palavra. Tanto faz você usar um ou outro, tá? Ítalo, no tecamolo tem que se preocupar com a posição do verbo também? Sempre. No alemão, usando o tecamolo, sempre no alemão você vai ter que preocupar com a posição do verbo. Por quê? Dependendo do tipo de frase, você vai ter o verbo sendo colocado em uma posição diferente, tá bom? Deixa eu só ver. Hilton, dá aula em algum lugar ou só aqui no Instagram? Não, lá no YouTube também. E mais importante, no Clube de Alemão, né, gente? Deixa eu falar um pouquinho do Clube de Alemão para vocês. Eu peço licença rapidamente para falar para vocês um pouquinho do Clube de Alemão. O Clube de Alemão, gente, ele é uma plataforma, ele não é um curso de alemão. É uma plataforma completa com todos os cursos de alemão que você possa precisar, desde o A0, que é o mais básico, até o avançado C1. Além disso, tem uma comunidade exclusiva de alunos para você conhecer pessoas e poder praticar o alemão. Tem aulas ao vivo e também aulas de conversação, hein, gente? Aulas ao vivo 2 vezes por semana para todos os níveis. Tem aula ao vivo 2 vezes para o A0, para o A1, para o A2, para o B1, para o B2, para o C1. Aula de conversação também. Tem o Ninja da Certificação, que vai te ensinar a passar nas principais certificações oficiais de alemão. Tem alemão para profissionais da saúde, alemão com música, alemão em contexto, alemão suíço, tá, gente? E vários outros bônus. Esse é o Clube de Alemão. Além disso, você pode tirar todas as suas dúvidas com a gente, tá? Eu vou entrar aqui numa aula para vocês verem como que é, porque as pessoas pensam que é só um curso. Na verdade, não. É uma plataforma, é uma solução completa. Eu vou entrar aqui em alguma aula qualquer. Deixa eu ver aqui, olha, a gente não estava falando de verbos separáveis. Olha, uma aula aqui de verbos separáveis. Sempre vocês vão ter a aula completa, o material completinho para vocês baixarem aqui também, inclusive, exercícios. E olha só, aqui embaixo você pode mandar todas as suas dúvidas, inclusive textos e exercícios para a gente corrigir, que a gente corrige com o maior prazer para vocês, tá? E, gente, é a solução completa, como eu falei para vocês. E no mês de outubro está acontecendo a Oktoberfest do Clube de Alemão, que
além de você, né, você entra no clube de alemão, você concorre automaticamente a uma Smart TV de 55 polegadas, ganha uma mentoria exclusiva com a professora Lud Fonseca, doutora em língua alemã, criadora do método SW, né, que é o método que nós utilizamos para ensinar mais de 15 mil alunos, é a maior escola online de alemão da América Latina. E todos os sábados, ao vivo no YouTube, hein, gente? 10 horas da manhã, ao vivo no YouTube. Tem cursos gratuitos também. E nós vamos fazer o sorteio de prêmios, hein, gente? Então, pode ser que neste sábado você seja sorteado. Tem que estar ao vivo, hein? Então, não é só no Instagram que eu dou aula, não. Eu dou aula lá no Clube de Alemão, dou aula no YouTube, ok? Deixa eu ver. Nossa, tantas perguntas. Deixa eu ver que eu acabei deixando aqui. Deixa eu ver se o que o pessoal escreveu aqui. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado, viu? Ítalo, de preferência. Bacana demais a sua pergunta, tá? Então, gente, eu ensinei para vocês a diferença entre o mögen, que a gente vai usar para dizer que a gente gosta de alguma coisa ou de alguém. O möchten, que ele é mais polido, né? Seria o gostaria de, ou para fazer um pedido. E o gern, para a gente poder dizer que a gente gosta de fazer alguma coisa. Agora, e para falar a preferência? Aí você vai usar o lieber. Lieber significa de preferência, tá? Então, você usa com outro verbo. Da mesma forma que vocês usam o gern. Então, por exemplo, se você fala assim, eu prefiro comer chocolate do que maçã, ou a maçã, né? Eu prefiro comer chocolate do que maçã. Em alemão, a gente vai falar assim, eu como chocolate de preferência do que maçã, tá? Em alemão, a gente não vai usar o verbo preferir. A gente até tem, que é o verbo bevorzugen, mas ele quase nunca é usado. Então, como que eu falo isso em alemão? Eu vou, basicamente, ter aqui, ó, essa frase aqui. Como que é eu como chocolate? Seria ich esse Schokolade. De preferência é lieber. Do que seria Eis e maçã, Apfel. Ich esse Schokolade lieber als Apfel. Só que o Ítalo falou que ele vê o mögen e o lieber na mesma frase. Então, o mögen com o lieber. É basicamente dizer que você gosta mais de alguma coisa. Gostar mais. Uma coisa é preferir e outra coisa é gostar mais. Na verdade, é a mesma coisa, né? Como que eu uso isso? Eu posso juntar os dois? Pode sim. Então, para dizer eu prefiro, você vai usar o lieber. Então, esse lieber eu prefiro comer. Agora, para dizer que você gosta mais, você não vai usar o mehr. Porque, olha só, gostar não é mögen, gente. Mögen, eu não falei para você se é gostar. Como que é mais em alemão? Em alemão é mehr. Aí, para falar assim, eu gosto mais, o aluno fala assim, ich mag mehr. Não, isso não pode, tá? Para dizer eu gosto mais. Eu gosto mais. Em alemão, a gente não vai falar ich mag mehr. A gente vai falar ich mag lieber. Só isso. Tá? A gente fala ich mag lieber. Eu gosto mais. É só isso que é a diferença. Tá bom? O gern também serve como resposta. Serve. Muito boa lembrança. O que acontece? Quando você, por exemplo, faz alguma coisa para alguém, a pessoa te agradece, a pessoa fala assim, danke schön. Aí você fala gern ou gern geschehen. Gern quer dizer com prazer, fiz de bom grado, tá? Então você pode usar também como um de nada. Pode ser também. Excelente pergunta. O gern seria, então, me apetece, como em espanhol? Pode ser, pode pensar assim. Pode pensar dessa maneira sim, tá? Hilton, como faço para me matricular? Pessoal, eu coloquei para vocês na descrição do perfil, tá? É só entrar no perfil, vai ter um link. Aí no link vocês vão ver lá, conheça o Clube de Alemão. É só clicar, aí lá vai ter para vocês tudo direitinho, explicando, tá bom?
como faz para poder entrar no clube de alemão. O que acontece? O clube de alemão, gente, ele é uma assinatura. Ele é como se fosse, digamos assim, um Netflix do alemão. Tá? Não são cursos, você não compra cursos, digamos assim, por partes. No alemão, a gente oferece para vocês, na mesma assinatura, tudo que você vai precisar. Tá? Então, não tem como, por exemplo, eu quero um curso tal. Entende? No alemão, no clube de alemão, a plataforma já abriga todos os cursos. Então, quando você faz a assinatura, você tem direito a todos eles. Então, você tem a solução completa. Tá bom? Aline, qual o valor? Valor promocional. Você descobre no link. Só clicar no link que está na descrição do perfil lá, eu coloco o valor para vocês direitinho, tá? Acompanhamento para fazer uma medicação do grau que a pessoa já sabe? Para poder determinar o nivelamento, o nível da pessoa. Com certeza, muito bem lembrado, tá? Então, gente, no link da descrição aqui do perfil, vai ter escrito assim, teste de nivelamento, tá? A gente faz gratuitamente. No teste de nivelamento, você vai responder um questionário e a gente vai dizer exatamente a partir de qual aula você deve começar. Então, vamos supor que você já tenha estudado alemão e você já tenha absorvido determinado conteúdo. Você fazendo o teste de nivelamento, a gente fala para você, você começa a partir daqui, tá? Temos esse acompanhamento aí com vocês também. Inclusive, é gratuito também, tá, gente? Então, se você quiser saber qual nível de alemão você está, pode fazer o teste de nivelamento também, ok? Quando usar o verbo no final da frase. Beleza. Pessoal, estamos já caminhando aí para o final da live. Na semana que vem, na quinta-feira, eu estou de volta, hein? Vocês gostaram desse formato que eu consigo escrever na tela? Acho que deu certo, né? Eu fiquei com medo de não conseguir escrever na tela, mas eu acho que deu certo. Vamos lá. Verbo no final da frase. Gente, no alemão, a gente tem que pensar o seguinte, existem vários tipos de frase, tá? Eu vou falar das frases mais comuns, que são as frases que a gente chama de frase declarativa. O que é uma frase declarativa? É uma afirmação ou uma negação. O que é uma afirmação? Seria você falar assim, eu como uma maçã. Isso é uma afirmação. Uma negação é eu não como uma maçã, ok? O que acontece? No alemão, nós temos uma regra que diz o seguinte, em frases declarativas, tá? O verbo conjugado fica sempre na segunda posição. O que é verbo conjugado? É basicamente o verbo que se modificou de acordo com o sujeito. Uma coisa é eu falar eu comer e outra coisa é eu falar eu como. O verbo comer está no infinitivo, ou seja, ele não foi conjugado, ele está na forma de dicionário. Eu como é a conjugação do verbo comer para o sujeito eu, tá? Para a primeira pessoa do singular. Então, no alemão, sempre tem que estar na segunda posição. Deixa eu dar um exemplo. Eu falo, ich esse einen Apfel. Eu como uma maçã. Veja o que está acontecendo aqui. Eu tenho o verbo está na segunda posição. Só que, e se eu quiser falar assim, uma maçã, eu como. Eu posso falar isso no português? Posso, claro. Vamos colocar no alemão elemento por elemento. Uma, einen, maçã, Apfel, eu, ich, como essa. Einen Apfel, ich esse. Vamos ver. Na primeira posição, eu tenho einen Apfel, que é o que eu como. Na segunda posição, eu tenho ich. Tá certo isso, gente? Não, porque o verbo conjugado fica sempre na segunda posição. Então, o verbo conjugado é esse daqui, ele fica nesta posição. Então, einen Apfel esse ich. No alemão, seria como se eu estivesse falando uma maçã como eu.
tá? Isso é obrigatório porque o verbo tem que ficar na segunda posição. Mas, Alex, aqui ele está na terceira posição, primeira, segunda, terceira. Não. A posição ela não é determinada pela quantidade de palavras. Ela é determinada pelo sentido, tá? O que é sentido? São todas aquelas palavras que juntas formam um complemento de sentido. Eu não ensinei para vocês complementos temporais, por exemplo, todo dia. Todo dia ocupa uma posição apenas, porque é um sentido apenas que as duas palavras elas trazem. Isso a gente chama de sintagma, que é a unidade de sentido, tá? Agora, quando é que o verbo vai para o fim da oração? Quando eu tenho essas frases declarativas que eu falei para você, aqui eu tenho um verbo apenas. Quando eu tenho dois verbos, aí, gente, o que vai acontecer? Vamos analisar frases, são declarativas, tá? Com dois verbos. Vamos supor que eu falo, devo comer maçã. Eu devo comer maçã. Aqui eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo dever e eu tenho o verbo comer. Qual desses dois verbos aqui está no infinitivo? O verbo comer. Vou colocar ele em vermelho. Está no infinitivo. Qual desses dois verbos aqui está conjugado? O devo, né? Ok? No alemão, a gente já tem a primeira regra que eu falei para vocês. O verbo conjugado fica na segunda posição. Aí eu tenho uma outra regra, que eu falo o seguinte. O conjugado, ele fica na segunda posição. O verbo no infinitivo fica na última posição. Então, no alemão, para dizer eu devo comer maçã, seria da seguinte maneira. Ich soll Apfel essen. Ich soll, eu devo. Apfel, maçã. Essen, comer. Seria como se eu estivesse dizendo eu devo, maçã, comer. Alex, estaria errado eu pegar essa frase e falar dessa maneira, ich soll essen Apfel, totalmente errado. Isso não existe no alemão, tá? No alemão tem que ser dessa maneira. Entenderam? Então, quando é que o verbo vai para o fim da frase? Quando ele for um verbo no infinitivo, em frases declarativas. Que bom que vocês gostaram, gente. Fico muito feliz. Muito feliz mesmo, de coração. Obrigado a todos aí por terem participado. Que bom que vocês gostaram. Quando é que vai acontecer de novo essa aula? Na quinta-feira que vem. Então, olha, deixa eu colocar aqui para vocês um cronograma, hein? Então, vamos colocar um cronograma do que a gente vai fazer. Na quinta-feira que vem, é dia 9, mas antes disso, no dia 4/10, sábado, às 10 horas do horário de Brasília, tá, gente? Vocês vão ter aula no YouTube. Nós trouxemos um curso completo para vocês, que é o curso de leitura em alemão. Vocês vão ter uma aula neste sábado, às 10 horas do horário de Brasília, e nós vamos ensinar para vocês como ler e preencher formulários. Imprescindível. Porque hoje em dia, qualquer lugar que você vai, você tem que preencher um formulário, inclusive na internet. Aí o que vai acontecer neste sábado? Haverá um sorteio para vocês concorrerem a prêmios. E esses prêmios é só para quem estiver ao vivo na aula. Então a pessoa tem que estar ao vivo na aula e a gente vai sortear prêmios para vocês. Depois, na quinta-feira que vem, no dia 9, hoje é dia 2, então dia 9 vocês vão ter às 14 horas do horário de Brasília, vocês vão ter aqui nas redes sociais, tira dúvidas comigo. Ok? Só durante o mês de outubro, hein, gente? Então, aproveitem. Ok? Então, é isso. Eu vou já entrando para o encerramento. Já tivemos aí mais ou menos 1h30. Se deixar, eu fico aqui, tá? Deixa eu ver, só dar mais uma olhadinha aqui. Zen Aquino, coloquei aqui para você. Só seguir esse cronograma aqui, ó. Sábado e quinta-feira.
Beleza? Que bom que você gostou. Obrigado de coração. Fico muito feliz. Beleza. Ítalo, legal essa dica do verbo conjugado. Na minha cabeça eu falo que todo modal... Pois é porque normalmente os professores eles ensinam assim, verbo modal, verbo auxiliar fica na segunda posição e o verbo modal na segunda posição. Gente, é só vocês pensarem. Verbo conjugado, seja ele modal, seja ele auxiliar, seja o que for. Verbo modal verbo conjugado na segunda posição. O verbo que não está conjugado na última. Isso vale, inclusive, para quando você estiver criando frases, por exemplo, no futuro, que você tem verbo auxiliar, frases no passado, do tipo perfect, que você vai ter o auxiliar haben ou sein. Só pensar que esses verbos que estão conjugados ficam na segunda posição. Elizabeth, muito obrigado! Que bom! Fico muito feliz que você goste das aulas e da pronúncia também. Eu tento falar bem devagarzinho, para poder... Que coisa boa, obrigado pelo carinho, viu? Fico muito feliz mesmo. Mili vai ganhar o sorteio de sábado? Quero ver, hein? Quero ver você ao vivo lá, hein? Tem que estar ao vivo. Que bom, gente. Maravilha. Então, deixa eu despedir de vocês, mas antes, deixa eu dar o meu recadinho para vocês lembrarem, hein? No mês de outubro, vamos aproveitar o Oktoberfest do Clube de Alemão. Vocês se matriculando neste mês de outubro, ganhou, gente, tá? Matriculou, ganhou uma mentoria ao vivo com a professora Lúcia Fonseca, tá? Um presentaço que vocês estão ganhando, tá? Ela quase nunca oferece essa mentoria mais, é muito disputada e vocês vão ganhar. Além disso, vocês concorrem a uma Smart TV 55 polegadas para vocês assistirem a todos os cursos do Clube de Alemão, numa TV imensa de 55 polegadas. E também, todos os sábados, vocês concorrem a prêmios nas aulas gratuitas dos sábados, hein, gente? Então, vai ter prêmio e vai ter gente ganhando muita coisa bacana, hein, gente? Para fazer parte do Clube de Alemão, gente, é muito fácil. Basta que você entre no link que está no perfil e lá vocês vão ter Conheça o Clube de Alemão. Deixa eu dar uma dica para vocês muito legal que nós oferecemos e nós fazemos isso e eu não conheço nenhuma outra escola que faz isso. Nós oferecemos uma consultoria educacional gratuita. O que é isso? Vocês vão dizer quais são os objetivos de vocês para com o estudo do alemão. Eu quero aprender alemão porque minha netinha mora na Alemanha e ela não fala português. Eu tenho muitos alunos que falam que tem essas coisas, sabe? É muito legal. Então, a gente vai fazer com você, a gente vai descobrir a sua motivação para aprender alemão e a gente vai fazer um tour dentro do clube com vocês, igual eu mostrei aqui para vocês, como que é lá dentro mesmo da plataforma, tintim por tintim, tá? Quais são os cursos? Você fala assim, Alex, eu sou enfermeira, eu preciso aprender alemão porque eu quero trabalhar na Alemanha como enfermeira. Então, a gente vai traçar, junto com você, tudo que você precisa para poder alcançar esse objetivo por meio do Clube de Alemão. E a gente faz isso gratuitamente, tá, gente? Então, para vocês terem acesso a essa consultoria, quando vocês entrarem no site do Clube de Alemão, que eu coloco sempre o link na descrição, vocês vão ver que vai ter um íconezinho de WhatsApp. É só vocês clicarem no ícone de WhatsApp que algum consultor vai te atender ali com o maior prazer. E vocês falam o seguinte, o Alex falou ao vivo que eu tenho direito a uma consultoria educacional, um tour pelo Clube de Alemão. Pode falar que o Alex que falou. Eles vão marcar com você com o maior prazer e eles fazem isso de forma individual. Tá? Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ei, Rosa, um beijão para você. Para quem não segue Rosa Filipovic no Instagram, já sabe, né? Instagram, TikTok também, nós estamos aqui em todos os lugares. Sigam a Rosa para vocês saberem do dia a dia de como é viver na Alemanha, hein? Rosa é muito querida, uma super parceira do clube. Obrigado por estar aqui. Então é isso, pessoal. Ficamos... Nossa... Muito tempo, ficamos mais de 1h30. Aqui está dando 1h30, certinho. Que coisa boa. Então, maravilha, pessoal. Muitíssimo obrigado a todos vocês que estiveram aqui ao vivo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então, lembrem-se, eu já ia falar para vocês curtirem, compartilhar, mas nós estamos em outra rede social aqui. Então,
Lembrem-se de entrar no link que eu coloco para vocês no perfil. Lá tem vários livros que a gente presenteia a vocês, tá? Tem alemão, vocabulário de alemão ilustrado, alemão para enfermeiros, tem o livro Os 4 Casos, que ensina as declinações do alemão, teste de nivelamento, tá bom? É só entrar lá e a gente se vê primeiro no sábado, às 10 horas da manhã, lá no YouTube, ao vivo, hein? 10 horas horário de Brasília, e na quinta-feira que vem. Então já tragam dúvidas, já tragam as dúvidas prontinhas para a gente poder responder quinta que vem. Um beijo no coração de vocês, muitíssimo obrigado e a gente se vê em breve. Bis bald. Tschüss!